Gabigol está fora do jogo contra o Peñarol. CBF vai pagar indenização milionária ao Flamengo pela lesão de Pedro. Que história é essa, Piquedê? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa noite de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Quero pedir para vocês, antes de falar sobre as matérias, que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam. A inscrição de vocês é muito importante para o crescimento do nosso canal e é muito gratificante para o nosso trabalho. Acione o sininho para todos os vídeos e compartilhe aí os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Quarta-feira, mega agitada no Flamengo, meus queridos e minhas queridas. Vamos para as notícias. Flamengo encerrou a preparação para o jogo decisivo contra o Peñarol do Uruguai pela Libertadores da América. A partida acontece amanhã, dia 19, quinta-feira, às 19 horas, no Maracanã, pela ida das quartas de final da competição. Dessa forma, Alexandro, Nicolas de la Cruz, Gonzalo Plata treinaram entre os titulares e deve ir a campo no duelo contra o time uruguaio. Muito bom isso aí. O Flamengo vai poder utilizar os seus reforços amanhã. Eles foram inscritos para essa fase da competição. Lembrando que dos 4 contratados, né, que o Flamengo teve aí, o Gonzalo Plata, Alexandro, o Carlos Alcaraz e o Michael, só 3 poderiam ser inscritos. O Flamengo estava num dilema tremendo para saber quais desses escreveria, mas o que aconteceu? Michael se lesionou e resolveu-se o problema, entre aspas, né? Porque foi contratado o Michael para poder suprir a carência de Everton Cebolinha. O Flamengo tem tido vários problemas no seu ataque, né? Então, vou trazer para vocês a provável escalação do Flamengo mediante ao que o Tite esboçou hoje no CT no Urubu. O goleiro é Rossi, lateral direito, Guilherme Varela, a dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Alexandro na lateral esquerda, Eric Pulgar e Nicolas de la Cruz formam ali a volância do Flamengo. Gerson, Jorge de Arrascaeta formam os homens de criação. Bruno Henrique e Gonzalo Plata no ataque, né? Pelo que nós estamos vendo aqui, não vai ter o homem de presença diária, não vai ter aquele homem tipo Pedro, né? Como o técnico Adenor Bactite gosta, né? E infelizmente aí o Gabriel Barbosa, eu vou trazer informação para vocês, ele está fora dessa partida por causa de lesão, né? Bom, assim como o Flamengo, o elenco do Peñarol também encerrou a preparação nessa quarta-feira, com foco no confronto da Libertadores. Os uruguaios utilizaram o CT do Botafogo, né, para o último treino antes do jogo no Maracanã. Vale destacar que o treino do Peñarol teve portões fechados, ou seja, a imprensa não pôde acompanhar as atividades realizadas pelo técnico Diego Aguirre, né? Também o Tite deixou, né, a imprensa participar do treino. É um momento muito importante, um momento que nada pode ser vazado. A escalação que eu estou trazendo aqui é a provável escalação, lembrando sempre que a escalação oficial sai 1 hora antes do jogo, o jogo às 19 horas, a escalação oficial estará liberada a partir de 15 para as 6 ou 18 horas. Eu estarei trazendo para vocês as informações sobre sobre a escalação oficial do Flamengo, né? Bom, para esse jogo foram vendidos aí mais de 57 mil ingressos, vários setores do Maracanã esgotados. É esperado um público acima de 60 mil torcedores lá, entre rubro-negros e torcedores do Peñarol, né? Vamos aguardar, torcer para que o Flamengo faça um bom jogo, consiga um bom resultado, para que não tenha problema no jogo de volta lá no campeão de siglo, né? Então, seguindo aqui, Gabigol desfalca o Flamengo em jogo da Libertadores da América. Já havia trazido essa notícia para vocês, que Gabriel havia sentido dores na coxa, que ele iria ser observado. Ele treinou hoje, mas treinou em separado, porém não está liberado pelo departamento médico para enfrentar o Peñarol.
Olha só, o Flamengo não terá Gabigol no jogo de quinta-feira contra o Peñarol do Uruguai, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O atacante, apesar de não ter lesão, ficará fora da lista dos relacionados por precaução, de acordo com o comunicado do clube. Vou trazer para vocês a nota que o Flamengo emitiu e lançou aí nas suas redes sociais. Abre aspas. O clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, a comissão técnica optou pela precaução e não relacionou para o duelo contra o Peñarol em razões de uma fibrose na região. Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada. Bom, mesmo se ele estivesse 100%, ele não iria entrar. Se entrasse, iria entrar faltando 5 minutos do segundo para terminar o jogo, no segundo tempo, faltando 7 minutos, que é o que tem acontecido com ele corriqueiramente, né? Não tem sido utilizado pelo técnico Tite. Isso tem causado um certo incômodo a uma parte da torcida que deseja que o atleta tenha mais minutagem, tenha mais chances com o técnico Tite, que parece que a coisa realmente é pessoal entre o Tite e o atleta, né? E também uma parte da torcida que acha que já deu para o Gabigol, que ele não tem mais nada para entregar pelo time. Então, seguindo aqui com as notícias, eu fico só aqui para trazer as informações para vocês. Não quero me indispor com ninguém, mas que eu acho que é uma sacanagem do Tite. Eu acho que sim. Como é que o jogador vai dar a volta por cima se ele não está tendo oportunidade, não está tendo minutagem, não está conseguindo ganhar? O Pedro reclamava muito disso anteriormente, na época do Jorge Sampaoli, quando houve a agressão, que faltava para ele jogar mais, ter mais minutagem, para poder estar mais ali entrosado com o grupo. Treino é uma coisa, treino é treino, jogo é jogo. Então não dá para comparar as duas coisas, né? Por falar em Pedro, né? CBF define valor milionário que pagará ao Flamengo após lesão de Pedro. Por ter se lesionado a serviço da CBF, a entidade terá que pagar ao Flamengo o valor correspondente a quase um salário do atleta. A CBF é responsável por arcar com o prejuízo do clube durante os primeiros 28 dias de contusão. Lembrando que a lesão de Pedro aconteceu no dia 4 de setembro, há 2 semanas atrás. Sendo assim, o Flamengo deve receber o valor milionário da entidade, visto que a estimativa é de que o atacante do Flamengo receba cerca de 1,1 milhão, né, por mês, sem contar os bônus contratuais. O salário do Pedro gira em torno aí de quase 1,5 milhão. Além da CBF, o Flamengo irá acionar a FIFA para conseguir uma indenização pela lesão de Pedro. Isso porque a entidade máxima do futebol mundial possui o programa de proteção dos clubes. Através dele, as equipes recebem o valor proporcional anual do salário do atleta machucado pela seleção. Contudo, há um limite de 46 milhões e 77 mil reais por ano e a duração máxima é de 365 dias. Diariamente, o teto é de cerca de 127 mil. Além disso, o Flamengo tem 28 dias para formalizar o pedido e garantir a compensação pelo período em que Pedro ficará fora dos gramados. Ou seja, o Flamengo vai reunir todas as documentações necessárias, vai entregar à CBF e a CBF vai levar à FIFA para que possa indenizar o Flamengo, né? Para isso, arcar com os pagamentos, com o soldo do atleta Pedro, né? Lembrando que o Luiz Araújo passou por uma cirurgia de artroscopia hoje, né? Então, mudando aqui de assunto, Flamengo e Corinthians, CBF define data para sorteio de mandos de campo para a semifinal da Copa do Brasil. A CBF divulgou nessa quarta-feira, né, que fará o sorteio dos mandos de campo das semifinal da Copa do Brasil às 14 horas de sexta-feira, dia 20. O evento acontece na sede da entidade do Rio de Janeiro. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, né, ficam de olho aí nesse sorteio para saber quem vai jogar em casa a primeira partida, quem vai decidir em casa a segunda partida, né? Isso é muito importante você decidir diante da sua torcida. Ainda sem mando de campo definido, os confrontos da semifinal da Copa do Brasil são Flamengo e Corinthians e Atlético Mineiro e Vasco da Gama.
Sendo assim, vale lembrar que as datas bases dos jogos de ida e de volta são do dia 2 e o dia 17 de outubro, respectivamente. Os 6 jogos acontecerão no dia 2 de outubro, o jogo de ida, o jogo de volta acontece no dia 17 de outubro. Lembrando que as semifinais da Copa do Brasil acontecem 2 dias após, os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ou seja, se o Flamengo tiver algum atleta convocado, tanto para a seleção do Chile, seleção do Uruguai ou seleção brasileira, os jogadores terão pouco tempo para poder descansar para jogarem contra o Corinthians, Isso aí é algo que tem que ser revisto. Eu acho que o tempo de repouso é muito curto entre os jogos da data FIFA e os jogos importantíssimos aí das quartas de final da Copa do Brasil, Pela manhã eu trarei o vídeo aí trazendo mais informações sobre esse jogo Flamengo e Peñarol, que acontece no dia 19 de setembro, às 19 horas, no Maracanã. 19/9, dia do aniversário do meu primo Isaías dos Santos. Isaías, que eu estarei mandando as felicitações para ele amanhã. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!